Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, era um namoro que não tinha futuro. Eu, melhor do que ninguém, sabia disso. O Ricardo vivia terminando comigo. Terminava, me ofendia às vezes, me humilhava, dizia que não servia para ele, que ele era um homem muito importante para perder tempo comigo. Até isso ele chegou a dizer. E nessas horas eu me recolhia num canto, a minha insignificância. Chorava, porque gostava dele. Ele me ofendia, ele me magoava, mas eu gostava dele. Até que, alguns dias depois de uma das nossas brigas, quem veio me procurar, sabe, parecia a repetição do mesmo filme. Era ele de novo. Era sempre a mesma história. Nem eu mesmo entendia por que o deixava me tratar assim. Quer dizer, eu digo que não sei, mas eu sei. Eu era apaixonado por ele. Por isso, deixava que ele me humilhasse, rastejava. Quer dizer, repito, eu me faço essa pergunta, mas a resposta eu sei. Eu gostava daquele safado. E sei lá, às vezes, acreditava que ele também gostasse de mim, apesar de tudo. Do jeito torto dele, mas gostava. Olha, o pessoal da minha casa não podia ver o Ricardo nem pelas costas. Ninguém ali gostava dele, justamente por conta desse seu jeito. Verdade seja dita, era uma paixão que só me fazia sofrer. E mesmo sabendo disso, eu até tentava às vezes, mas não tinha forças para me libertar. Quer dizer, depois que ele terminou comigo pela última vez, eu resolvi, pelo menos, tentar seguir o conselho da minha prima. Ela vivia me dizendo, e naquele dia pegou ainda mais pesado comigo, quando me viu chorando pela 1000ª vez. Ô Carolina, quando você vai deixar de ser tonta, menina? Você vai deixar esse cara te tratar assim até quando? Puxa, você não tem amor próprio? Você é uma mulher tão bonita. Você tem que se valorizar. Por que você não dá uma chance pro Nenê? Você sabe que ele gosta de você. O pior é que era verdade. O Nenê, ele morava ali do ladinho de casa da minha tia. E sempre que eu ia visitar a minha prima, ele ficava de longe, sabe, me paquerando. Às vezes, aparecia ali, assim como que não quer nada, puxava conversa. E teve um dia, inclusive, que chegou a me convidar para sair. E sabe, eu estava tão desanimada com aquele meu namoro que não matava nem desatava, que só me fazia sofrer, que naquele dia, sei lá, acabei dando razão a Eliane. Resultado, acabamos indo lá para a casa dela, ficamos ali na frente do portão, conversando, e não demorou muito pro Nenê aparecer. Ele morava do lado. E quando me viu chegando, já se aproximou. Quando ficou sabendo, pela minha prima, que eu e o Ricardo não estávamos mais juntos, bom, aí mesmo é que ele se entusiasmou. O Nenê também era um cara bonito, charmoso, educado. Aliás, eu não entendia por que ele continuava me esperando, sendo que podia arranjar uma pessoa especial que também gostasse dele, do jeito que ele merecia. Não precisava ficar sofrendo por mim. Porque a minha prima, inclusive, várias vezes me falou, olha, o sentimento do Nenê é coisa séria, prima. Ele sofre porque você não dá uma chance para ele. Sabe, naquele dia, eu me soltei um pouco mais, fui deixando as coisas fluírem, até que no fim, pela primeira vez, acabamos ficando juntos. Sei lá, eu acho que caí em mim. Porque é como eu já disse, o meu romance com o Ricardo só me fazia sofrer. Ele e o Nenê eram tão diferentes, sabe? Era inevitável eu fazer a comparação.
E depois que ficamos juntos aquela primeira vez, eu pude ver isso ainda mais claramente diante de mim. Pensa num homem carinhoso, que te trata com educação, com gentileza. Perto do Ricardo, que só me tratava na base da patada, o Nenê me tratava como se eu fosse uma rainha. Olha, quem não está acostumada chega até a estranhar. E eu não vou negar. Fiquei impressionada com ele depois daquela noite que ficamos juntos. E veja, quando digo ficamos juntos, não estou dizendo que fomos para a cama. Só ficamos nos beijos e abraços, na troca de carinhos. Fomos a uma lanchonete, a Elaine e o namorado dela foram com a gente. E foi uma noite tão divertida, tão agradável. Meu Deus, há quanto tempo que eu não me sentia tão leve. E o melhor é que em nenhum momento lembrei do Ricardo. E isso, para mim, já era um começo. Já era um sinal de que eu estava realmente reagindo. Querendo deixar aquele romance torto para trás. Aquela foi apenas a primeira vez que ficamos juntos, eu e o Nenê. E detalhe, como costumava acontecer, dali a uma semana, 10 dias, o Ricardo veio atrás de mim. Era sempre assim que acontecia. Ele me destratava, me mandava longe, me ofendia, me magoava. Dali a pouco voltava. Só que desta vez eu estava preparada. E não facilitei para ele. Ele chegou do mesmo jeito que chegava sempre. Sabe? Como se nada tivesse acontecido. Com aquela cara de pau. Sabe? E chegou todo carinhoso, todo meloso. Oi, Carol, tudo bem? O que você quer, Ricardo? Nossa, Carolina. Você é jeito de falar comigo? Vim te ver, ué. Bateu a saudade. Ele falou aquilo. E como sempre acontecia, veio pro meu lado, assim, tentando me abraçar, me dar um beijo. Só que eu me retraí. E depois, inclusive, como ele insistiu, o empurrei. Ele estranhou. Nunca tinha acontecido aquilo. Chegou a fazer uma careta. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Está acontecendo nada. Só que eu cansei, né? Para mim chega, Ricardo. Não quero mais saber de você. Ele não desistiu. Começou até a levar meio assim na base da brincadeira. Sabe a pessoa que pensa que tem a outra na mão? Até porque aquilo nunca tinha acontecido. Quando ele voltava, depois de ter me ofendido, me magoado, me feito chorar, eu sempre me entregava na boa. Então, ele estranhou. Até que a uma certa altura, eu fui obrigada a falar. Tô namorando outro, Ricardo. Olha, esse cara me olhou de um jeito, mas com uma cara que eu nunca tinha visto. Você o quê? Tá brincando? Tô brincando? Não tô brincando, não. Tô cansada de ser tratada feito um lixo por você, viu? E de mais a mais, se é que você quer saber, tô apaixonada por ele. Ele ficou me olhando com aquela cara. Sabe, aquele misto assim de espanto, surpresa e zanga. Tanto que saiu pisando duro. E ele deve ter investigado, porque dali a alguns dias acabou descobrindo que estava com o Nenê. E teve a cara de pau de vir tirar satisfação comigo. Escuta, é sério que você tá namorando aquele bobalhão do Nenê? Bobalhão? Bobalhão é você, Ricardo. Não, você tá brincando comigo. É verdade mesmo que você tá de rolo com aquele trouxa? Mas que trouxa, Ricardo? Trouxa é você. Ele ficou ali insistindo e ofendendo o Nenê. E eu não gostei.
cheguei a levantar a voz para ele, até que, uma certa altura, ele resolveu desistir. Orgulhoso do jeito que era. Quer saber, Carolina? Vocês dois se merecem, viu? Um 0 à esquerda junto com um 0 à esquerda, viu? Vocês se merecem. Não nego. Senti um aperto no peito naquela hora. Senti. Ele entrou no carro e saiu cantando o pneu. A verdade é que não me senti nada bem com aquela situação, porque apesar de ter resolvido dar uma chance pro Nenê, estar até gostando dele, eu não podia negar a mim mesma que ainda era apaixonada pelo Ricardo. E pelo jeito, depois daquela minha reação, agora mesmo é que ele não ia mais querer saber de mim. Olha, eu chorei tanto depois que ele foi embora. Confesso que bateu até um certo arrependimento. De todo modo, agora não tinha volta. Continuei saindo com o Nenê. E pelo fato de ele me tratar tão bem, demonstrar que realmente estava gostando de mim, fui levando. E sabe, a verdade é que aos poucos ele foi me conquistando. Até que dali algumas semanas, eu acabei descobrindo que tinha engravidado. Olha, foi um susto para mim, porque a minha vida andava tão confusa, e justamente naquele momento, eu descobri que estava grávida. A minha menstruação, que sempre foi super regulada, começou a atrasar. Aí eu fiquei preocupada, desconfiada. Fui no postinho, fiz um exame, no fim a bomba. Eu estava esperando o filho. Olha, ninguém queira imaginar como ficou a minha cabeça. Porque apesar de fazer, sei lá, apesar de já fazer um mês e meio, quase 2 meses que eu estava junto com o Nenê, a verdade é que demorou para a gente ir para a cama pela primeira vez. De modo que aquele filho, e eu tive a certeza, naquele instante, só podia ser do Ricardo. Olha, eu fiquei tão confusa, e tão apavorada, angustiada. Tanto que guardei aquela novidade só para mim. Até que depois, não conseguindo mais me segurar, acabei desabafando com a minha prima. Quando contei, ela arregalou o olho. Nossa, Carolina, mas e agora? O que você vai fazer? E se esse filho for realmente do Ricardo, você vai contar para ele? Não sei, Elaine, não sei. Sinceramente, não sei o que faço. Bom, mas ele também pode ser filho do Nenê, né? Ou não? Eu realmente não fazia a menor ideia. Embora desconfiasse que a possibilidade maior fosse a que levava o Ricardo como sendo o pai do filho que eu estava esperando. No fundo, eu tinha quase certeza, para falar bem sério, o Ricardo era o pai. Eu tinha contado para ela, na base da confiança, e pedi tanto que ela não comentasse com ninguém. Só que ela acabou contando tudo para minha tia. Até que no fim a história se espalhou. Até o Nenê ficou sabendo. E veio me perguntar, naturalmente, se era verdade mesmo. O estranho é que na cabeça dele, ele era o pai. Acho que ele não fez as contas direito, ou, sei lá, preferiu se enganar, se iludir. Lembro dele falando, e todo feliz, sorrindo. Por que você não me contou antes, Carolina, que tá grávida? Meu Deus, o que eu ia dizer? Fiquei olhando para a cara dele. Sabe, ele feliz, alegre, contente. Apenas esbocei aquele sorriso amarelo e fiquei na minha. Ele me abraçou, me beijou. Começou a fazer planos. Sabe qual foi o meu erro? Ter deixado que ele sonhasse alto demais. Eu devia ter pelo menos falado que a chance de ele ser o pai era muito pequena,
Mas não, me calei. Não tive coragem de cortar o barato dele. E o deixei sonhar, fazer planos. Desde que o Ricardo havia estado em casa pela última vez, a gente nunca mais tinha conversado. Nem por mensagem, telefone, nada. Nunca mais a gente tinha se encontrado. Na verdade, eu nem sabia por onde ele andava. Apesar de ele ser também aqui do bairro. Continuei com o Nenê e, de certo modo, alimentando aquela ilusão na cabeça dele. Aquela mentira. Porque no fundo eu sabia que a criança não era dele. Comecei o pré-natal. Ele inclusive fez questão de me acompanhar nas consultas, as ecografias, sabe, tudo. Do meu lado o tempo todo. Olha, quando escutamos as batidas do coraçãozinho do meu bebê pela primeira vez, ele até se emocionou, coitado. Mas sabe, eu já estava vendo a hora que ele ia cair em si, porque, sabe, por mais que a pessoa queira se enganar, é questão de fazer conta. Na verdade, eu estava querendo dizer, mas não conseguia. Ele é que estava se enganando. Pelo fato de, sei lá, e foi logo depois que voltamos de uma consulta, em que aparecia no exame a quantidade de semanas do feto, que eu senti uma mudança no jeito dele comigo. Lá no consultório, eu já senti que ele ficou estranho. Sei lá, eu acho que ele finalmente fez as contas e não batia. E ele deve ter se dado conta que não batia. Até porque ali, naquele exame, constava que eu estava grávida de 14 semanas, ou seja, 3 meses e meio. Não precisava ser muito inteligente para saber que eu já estava grávida quando a gente começou a ficar junto. E ele, naturalmente, deve finalmente ter feito as contas e chegado à conclusão de que o filho não era dele. Ali mesmo no consultório, eu já senti que ele ficou estranho. Ele ficou calado, ele ficou assim, esquisito, olhando para o longe. E percebendo aquela sua mudança, resolvi finalmente ter uma conversa séria com ele. Tá tudo bem? Você tá tão esquisito? Ele só balançou a cabeça. Sabe, e não disse nada. Você tem alguma coisa para me falar? Se você tem, fala, vamos conversar. Ele mais uma vez ficou em silêncio. Seja franco. Sabe, chegou uma hora que eu já não aguentava mais segurar aquilo, sabe? Tava na minha garganta, a gente tinha que falar, eu tinha que... Você fez as contas, né? Você viu que esse filho que eu tô esperando não pode ser teu. É isso? Ele mais uma vez ficou em silêncio, engolindo em seco, e virou o rosto assim pro lado. Notei que os seus olhos ficaram marejados e juro, me deu um aperto tão grande no coração nessa hora. Eu podia sentir aqui dentro de mim a mesma dor que ele devia estar sentindo, porque ele tinha sonhado tanto depois que soube da gravidez, feito tantos planos. Embora eu nunca o tivesse induzido que o filho era dele, ele fez tudo. Se iludiu sozinho. Eu apenas fiquei em silêncio. Esse foi o meu erro. No começo, ele estava tão feliz. Sabe que, às vezes eu tinha vontade de entrar no assunto e... Mas agora estava muito claro. Ele sabia, ele tinha feito as contas. E como não é bobo... Sabe quando chega a hora de colocar um ponto final numa história? Eu percebi que aquele era o momento. Nenê, olha, tá tudo bem, viu?
Eu vou entender se você quiser se afastar de mim, terminar o nosso relacionamento. Agora, a única coisa que eu quero é que você não pense que eu fiz isso de propósito. Eu também não sabia que estava grávida do Ricardo quando comecei a me envolver com você. Só depois eu descobri. Bom, eu falei aquilo já chorando. Pretendia até dizer mais coisas e pedir perdão por ele, não por ter tentado enganá-lo, mas por não ter falado aquilo que eu devia ter falado logo no começo, quando eu fiz as contas, mas não consegui. Saí andando sem olhar para trás, as lágrimas despencando pelo meu rosto. Pelo visto, a nossa história terminava por ali. Caminhei alguns passos, até que de repente escutei a voz dele me chamando. Carolina, espera. Parei, me voltei assim para ele. Ele estava diante de mim. Aí se aproximou ainda mais e me abraçou tão forte, de um jeito tão sentido que quase me tirou a respiração. Depois, me olhando nos meus olhos, fez aquela pergunta que eu nunca vou esquecer. Carol, eu te amo. Você quer casar comigo? Como é que é? Você está falando sério? Tem certeza? É claro que eu tenho. E agora que a gente vai ter um filho, eu quero fazer tudo direitinho. Você aceita? Meu Deus, eu não acreditei. Eu fiquei olhando para o rosto dele, com medo até de que estivesse me iludindo. Aí, em pensamento, me perguntei, porque dava para ver que ele estava falando sério, que ele me amava de verdade. Aí perguntei a mim mesma, como não amar esse homem, meu Deus? Mesmo sabendo que o filho não era dele. Isso ficou claro naquela conversa. Ele não me rejeitou. Até porque deve ter sentido que eu fui sincera, que realmente não sabia que estava grávida quando a gente começou o nosso relacionamento. Ele me amava de verdade. Tive a prova naquele instante, se é que havia alguma dúvida, além de não ter me rejeitado. Ele estava me pedindo em casamento. E continuava amando aquele bebê como fosse seu filho, mesmo sabendo que não era. Hoje percebo que foi a melhor escolha que eu fiz em toda a minha vida. Foi o passo mais bem dado que dei na vida, quando decidi me afastar do Ricardo e dar uma chance pro nenê. Eu podia estar sofrendo nas mãos daquele homem até hoje, comendo o pão que o diabo amassou, mas ao contrário. Estou me sentindo tão leve, tão feliz. E tudo porque tenho ao meu lado um homem de verdade, um homem de valor, que me ama, me respeita, me dá carinho e toda a atenção desse mundo, que não me rejeitou, quando eu sei que 99% dos homens talvez me rejeitassem. É mais do que um homem, é um verdadeiro anjo que Deus colocou no meu caminho. E com ele estou formando a minha família. Ele e nosso filho, depois de tanto sofrimento. Ele e o nosso filho são o meu tesouro, a minha dádiva, simplesmente o melhor presente que recebi de Deus em toda a minha vida.